Amém, amém. Boa noite, gente. É um privilégio, uma honra estar aqui com todos vocês. Vocês têm nos recebido tão bem, meu Deus do céu. Não tem nem palavras para agradecer o quanto vocês têm cuidado de nós, o quanto vocês têm servido e recebido a gente com tanta honra mesmo. E eu espero poder retribuir isso junto com o David, honrar vocês e servir vocês aqui nessa noite. Mas enquanto estava rolando o louvor, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu prego depois dessa atmosfera? Depois de tudo que Deus derramou? Eu estava até comentando com o David durante o louvor, eu falei, meu Deus do céu, parece que eu sinto como os rios de Deus inundando esse lugar, a presença de Deus inundando esse lugar. E a gente estava conversando e falou, realmente é isso, quando Ele vem, o que a gente pode fazer? Sabe, quando a presença de Deus chega na nossa vida, o que a gente pode fazer a não ser se derramar, a não ser derramar toda a nossa devoção, a nossa afeição a Jesus? Sabe, gente, eu estava falando com ele também nesse sentido, porque é tão lindo a gente ver a presença de Deus aqui inundando esse lugar, é tão lindo, e eu creio que ainda tem mais, eu creio que ainda não acabou. E é isso que acontece, sabe? Quando a presença do Senhor vem, a ansiedade tem que ir embora, a depressão tem que ir embora, a doença tem que ir embora, todas as coisas que não pertencem a Ele tem que ir embora, porque o Rei da Glória chegou, sabe? É isso que a gente tem que ter em todos os nossos dias, quando a gente acorda, quando a gente anda nessa realidade de que nós andamos na realidade da cruz, do Jesus Cristo que é vivo, do Jesus Cristo que salvou a nossa vida, de que nos resgatou. Sabe, esse é o nosso Deus que a gente serve. Quando a gente entende que a gente está aqui louvando e adorando e a presença de Deus vem, a gente tem que entender que o Rei da Glória veio nos encontrar. A gente tem que ter esse entendimento de que a majestade viva veio nos encontrar. O ramo de Jessé, o Salvador da nossa vida, o nosso Senhor, a nossa fortaleza, aquele que é o nosso escudo. Sabe, muitas vezes a gente está tão acostumado a vir na igreja, vir a rotina, e a gente vem, louva, adora, mas a gente não tem esse entendimento de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele desceu e veio nos encontrar. Sabe, Ele nessa noite, o Consolador, aquele que confronta, mas aquele que ama, aquele que consola, Ele veio nos encontrar nessa noite. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já entrei na igreja e não tinha essa revelação, não tive essa revelação. E eu oro para que nessa noite a gente comece a ter essa revelação de que quando você entra aqui, você entende que você tem um encontro marcado com Jesus. Mais do que um culto, mais do que uma oração, mais do que alguém orar por você, é o próprio Jesus olhar nos seus olhos, te amar, falar palavras de amor, palavras de vida, tirar todas as feridas do seu coração, tirar todas as feridas da sua alma. É isso que Ele faz. Quando Ele chega, não tem nem o que a gente falar. Não tem nem o que eu posso pregar aqui, porque o evangelho por si só é tão poderoso que não tem como eu colocar ou tirar nada. Ele por si só, Jesus por si só já é suficiente e já é poderoso para invadir o nosso coração. E eu creio que Deus ainda tem muito mais para essa noite com vocês. Eu quero orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, mas eu te peço, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais da Tua glória, nós queremos aproveitar e nos deliciar da Tua presença nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha nos encontrar com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu fogo. Eu te peço que o Senhor venha encontrar os corações quebrantados, os corações quebrados, os corações tristes. Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que está perto e próximo do coração do humilde. Então eu te agradeço porque é isso que o Senhor tem feito e vai fazer nessa noite. Então Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite. Paire sobre nós, Pai, paire sobre nós nessa noite. Que o Senhor seja o nosso centro, a nossa recompensa. Que o Senhor prenda os nossos olhos nos Teus olhos nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 13. Mateus 13. Em nome de Jesus. Mateus 13, 44. E que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. No 45 diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas ou pérolas preciosas, pedras preciosas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha e comprou a pérola. E eu estava lendo esse versículo esses dias,
E eu me dei conta do quanto muitas vezes a gente não entende que Jesus, ele é a nossa recompensa. Ele por si só é o nosso tesouro, é a nossa pérola de grande valor. Sabe, muitas vezes na nossa vida a gente coloca tanta importância para tantas coisas, quando na verdade aquele que é digno de receber toda a importância, toda a honra e toda a glória, muitas vezes fica de lado na nossa vida. E lendo esse versículo aqui eu acho muito interessante, porque quando fala da parábola da pérola de grande valor, ele diz que o homem, ele estava à procura de pedras preciosas. Ele procurava pedras preciosas, ele procurava uma pérola de grande valor. Então ele estava à procura de algo que valesse tudo, valesse a pena, para que ele vendesse tudo e comprasse aquela única pedra preciosa, aquela única pérola de grande valor. Então ele corria, ele procurava, ele tentava negociar, ele era um negociante. Então ele tentava procurar pérolas que valessem todo o recurso que ele tinha, valessem tudo aquilo que ele tinha, para ele entregar tudo e comprar essa pérola. E isso começou a vir no meu coração como realmente, se a gente entende que o reino dos céus é essa pérola de grande valor, o Senhor, o nosso Jesus é essa pérola de grande valor, a gente entende que Ele é digno da gente deixar todas as coisas para possuir apenas uma coisa, que é Ele, a pérola de grande valor. E quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu na minha vida já procurei tanto. Quantas vezes você já não procurou esse valor e essas pedras preciosas em outros amores, em pessoas, em muitas vezes situações, e muitas vezes ganhos, bens materiais, quando na verdade a gente tem que entender que o Senhor, Ele é a nossa pérola de grande valor. Ele é o único que é digno da gente deixar todas as coisas de lado para encontrar essa pérola de grande valor. A mesma forma como esse homem que, transbordante de alegria, ele vendeu tudo para comprar esse tesouro escondido. Ele vendeu tudo. E aqui diz que ele transbordou de alegria ao fazer isso. Porque quando a gente entrega tudo para ter uma única só coisa, que é a presença de Deus, eu faço isso transbordante de alegria. Porque se a presença de Deus está comigo, tudo está comigo. Se a presença de Deus está comigo, eu tenho tudo, nada me falta. E é isso que tem batido no meu coração, na minha cabeça todos esses dias, que muitas vezes a gente não entende a profundidade de uma palavra como essa. A gente olha, a gente lê na Bíblia e a gente fala, tá bom, nossa, é verdade, o Senhor, Ele é o meu pastor, o Senhor, Ele é tudo na minha vida. Mas tudo basta, quanto que Ele vale na sua vida? Quanto que Ele vale na sua vida? Em Mateus 6:21 fala que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde você tem colocado o seu tesouro? Eu faço essa pergunta para mim todos os dias. Aonde nós temos colocado os nossos tesouros? Na nossa família, talvez. No nosso trabalho. Muitas vezes na nossa teologia, na nossa doutrina, na nossa boa vida cristã, na nossa religiosidade. Aonde você tem colocado o seu tesouro? Sabe, a gente consegue ler e ver pela Bíblia inteira pessoas que consideraram o Senhor como a única pessoa, a única chave da vida deles, a única importância, a única pérola de grande valor, a pedra preciosa. Porque muitas vezes a gente fica tão preso nos nossos dias, na nossa correria, a gente não entende que o mais importante, Ele está aqui, face a face com a gente. E Ele está aqui dentro de você, o Espírito de Deus. Muitas vezes a gente não tem essa revelação. E quando aqui fala que esse negociante que procurava pérolas preciosas, ele procurava, ele queria, ele estava sedento por algo que valesse a pena ele deixar todos os recursos, ele gastar todos os recursos que ele tinha para obter essa pérola preciosa, essa pérola de grande valor. Então muitas vezes a gente não tira e não deixa de lado todas as nossas riquezas, talvez os nossos bens, talvez as nossas próprias dúvidas, emoções, e a gente não deixa de lado para obter essa pérola de grande valor. Sabe, eu oro para que nessa noite a gente consiga ter essa revelação de que o nosso Senhor é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro escondido. Ele é aquele que é tão valioso. Eu fico com tanto medo de perder Ele, tão desesperado de perder, que eu agarro, eu escondo para que eu nunca perca Ele de vista. É isso que a gente tem que ter na nossa vida cristã. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas e a gente perde de vista aquilo que é mais importante, aquilo que só importa, que é a presença de Jesus. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa recompensa. Sabe, Ele é aquele que move a nossa vida, Ele é aquele que faz todas as coisas, Ele é aquele que pode mudar todos os problemas e situações difíceis da sua vida, Ele pode mudar a nossa sorte. É Ele que tem essa capacidade.
não é a gente. Ele é aquele que pode tirar todas as feridas do seu coração, limpar as feridas, restaurar. Ele é aquele que restaura, aquele que faz, aquele que muda, aquele que chega e faz todas as coisas novas. Sabe, se a gente não coloca o nosso tesouro nele, aonde a gente vai colocar? Aonde a gente vai colocar o nosso tesouro, se não naquele único que é digno de ser depositado toda a nossa afeição, toda a nossa devoção, todo o nosso tesouro, tudo aquilo que a gente tem de mais precioso, porque Ele é a nossa riqueza, o nosso bem mais precioso, Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa herança. Não existe nada de mais precioso que você possa contar na sua vida, que você possa pegar, que você possa obter, a não ser a presença do Senhor. E quantas vezes a gente tira isso e não entende o valor real dessa presença tão santa, tão doce, tão sublime, que enquanto você está pensando, enquanto você está sonhando, Ele está lá sonhando junto com você. Enquanto você está chorando, Ele está lá junto com você. Enquanto você está sonhando novos projetos, Ele está junto sonhando com você. Às vezes a gente coloca tanta credibilidade em nós, falhos, humanos, e a gente esquece que na verdade quem faz tudo é Ele. Quem faz tudo é Ele na nossa vida. Quem faz tudo é Ele. Se hoje a gente está aqui, se hoje você tem um teto para dormir, uma cama para dormir, uma roupa para vestir, é Ele. É Ele, não é a força do nosso braço, não é aquilo que a gente muitas vezes acha que a gente é capaz de fazer, é Ele. É tudo sobre Ele. Então não tem o que eu chegar aqui e pregar um monte de coisa para vocês, falar como viver uma vida cristã, porque na verdade, gente, o Evangelho por si só é poderoso o suficiente para transformar todas as coisas. O Evangelho por si só é poderoso o suficiente para tirar todas as algemas que muitas vezes as pessoas vivem, os cativos, e libertar os cativos. O Evangelho por si só é suficiente. Eu não preciso tirar, eu não preciso colocar, eu não preciso diluir, eu não preciso aumentar, eu não preciso. Eu não preciso aqui falar tantas coisas para vocês, que na verdade o Evangelho por si só, Jesus por si só é suficiente. E quando Ele chega na nossa vida, quando Ele vem na nossa vida, tudo muda. Nada permanece da mesma forma. Nada permanece da mesma forma. E hoje eu creio que Deus está fazendo esse convite para nós, para a gente ter Ele como nosso tesouro mais precioso. Sabe, da mesma forma como Davi, ele chegou lá em Salmo 63 e falou: Senhor, eu penso no Senhor, na hora de dormir, nas vigílias da noite eu penso no Senhor. Senhor, uma coisa eu peço, em Salmo 27, uma coisa eu peço e procuro, que eu possa contemplar o Senhor, que eu possa habitar no templo do Senhor, no teu santuário, por toda a minha vida. Em Salmo 84, mais vale um dia na tua presença, um dia nos teus átrios, do que 1000 no outro lugar. O que ele conhecia, o que Davi conhecia, para ele falar todas essas coisas, para ele declarar todas essas coisas. O que ele via, o que ele sentia, o que ele experimentava com o Senhor, para ele dizer que nada mais importa, seja reinos, pessoas, riquezas, nada mais importa senão o meu Deus, o meu Jesus, o meu Messias vivo, ressurreto, nada mais importa, nada mais importa. O que ele via, o que Moisés viu quando ele falou: Senhor, se o Senhor nos enviar e não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não for conosco, não nos envie. O que ele sentia, o que ele via, o que ele presenciava, o que ele apalpava, o que ele tocava. O que Moisés sentia para ele falar: se o Senhor não vem, eu não vou. Porque é o Senhor, é tudo sobre o Senhor, é tudo que o Senhor pode fazer, é tudo que o Senhor pode agir, mover, colocar na minha vida, tirar da minha vida, é o Senhor. Sabe o que essas pessoas vivenciavam com Deus para falar tamanhas verdades que muitas vezes a gente não consegue contemplar e entender na nossa própria vida? O que essas pessoas presenciavam na presença do Senhor? O que essas pessoas sentiam na presença do Senhor? Para falar tamanhas verdades para nós, hoje, aqui. Sabe o que esse povo experimentava com o Senhor? O que esse povo diariamente vivia com Deus? Para eles falarem: olha, o Senhor é mais valioso do que tudo. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não mover, eu não me movo. Se o Senhor não me mandar, eu não vou. Se o Senhor não fazer, eu não faço. O que eles viam? A mesma coisa com Jeremias.
Senhor, eu tento conter, mas eu não consigo, porque tem um fogo cerrado em meus ossos e eu não consigo conter. Não me dá descanso, não me deixa dormir, não me deixa fazer nada, além disso de pensar nesse fogo que cerra em meus ossos. O que ele experimentava com o Senhor? Porque ele falou, não há nada de mais valioso, eu estou cansado de contê-lo. Estou cansado de conter esse fogo cerrado em meus ossos, porque o Senhor é muito mais poderoso, porque o Senhor é meu tesouro. O que essas pessoas vivenciavam com o Senhor que a gente não vivencia hoje? Deus não mudou, Ele é o mesmo. Eu não sei você, mas eu quero ser esse tipo de pessoa que fala, Senhor, pode me tirar tudo que eu tenho, mas não me tira a Tua presença. Pode tirar todas as coisas que eu tenho, mas não me tira a Tua presença. Pode tirar riquezas, pode tirar pessoas, eu posso enfrentar lutos, mas não me tira a Tua presença. Quantos de nós a gente pode falar isso para o Senhor? E quantos de nós muitas vezes há algum problema que acontece na nossa vida, a gente já fala, Senhor, foi você. Por que o Senhor fez isso comigo? Gente, Ele é tão precioso. Ele é tão precioso, Ele é digno de ser o nosso tesouro. Ele é digno de ser o nosso tesouro. Ele é digno da gente olhar e falar, Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tira a Tua presença. Não me tira a Tua presença, não tira os Teus olhos sobre mim. Não tira a Tua mão sobre mim. Não tira a Sua mão estendida sobre mim. Será que a gente vive isso? Será que todos os dias a gente fala, Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tira a Tua presença. Porque o Senhor é o meu bem mais precioso. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Paulo, quando ele disse, eu considero todas as coisas como esterco, como menos que nada, comparados a ganhar e a encontrar e a ganhar o Cristo ressurreto, vivo, Jesus, o Salvador das nossas almas. O que ele experimentava? Uma pessoa comum, uma pessoa que na verdade perseguia cristãos, o que ele experimentava? Para ele falar que eu considero todas as outras coisas como nada, porque o Senhor é mais valioso, porque o Senhor é minha pérola de grande valor, porque o Senhor é meu tesouro, é minha recompensa. O Senhor é a minha recompensa. Que realidade é essa? Que em meio de tribulações, em meio de dificuldades, em meio de tantas coisas, circunstâncias contrárias, nós somos aquele povo que a gente se posiciona e fala, mas o Senhor é minha recompensa, mas o Senhor é meu tesouro, mas o Senhor é o bem mais valioso que eu tenho, mas o Senhor é a minha riqueza. Sabe, eu quero viver essa vida que todos os dias eu falo, Senhor, o Senhor pode me tirar tudo. O Senhor pode me tirar tudo o que eu tenho. Eu não ligo, eu não me importo, porque a Tua presença é mais valiosa, porque o Senhor é mais valioso, porque o Senhor é o bem mais precioso que eu possuo. E eu não posso deixar o Senhor escorrer pelas minhas mãos. Eu não posso deixar o Senhor escorrer, a Tua presença escorrer pelas minhas mãos. É muito valiosa, eu preciso agarrar, eu preciso pegar, eu preciso esconder. Porque esse é o meu Deus para mim. Eu não sei vocês, gente, mas eu quero viver essa vida todos os dias, tendo o Senhor como nosso tesouro. Eu quero ler para vocês um trecho de um livro do Spurgeon que chama Esperança, o perfume do coração. E eu vou ler só um trechinho que ele comenta um pouco sobre Lamentações 3, onde fala que a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Que diz assim: você perdeu muito, mas não perdeu sua herança. Seu Deus é seu tudo. Portanto, se você perdeu tudo, menos Deus, então restou-lhe tudo, pois Deus é tudo. Se Deus é minha herança, se eu perder um pouco do conforto terreno, não vou me queixar, porque o conforto celestial permanece. Se Deus é o seu tudo, não te falta nada. Não te falta nada. Se você perdeu bens, pessoas, seja por pessoas em luto, pessoas por traições, abandonos, não importa. Se Deus é o seu tudo, você tem tudo. Se Deus é o teu tudo, te restou tudo. Te restou tudo, você tem tudo. Não te falta nada. Não te falta nada.
Se Deus é o meu tudo, eu tenho todos os recursos espirituais, materiais, emocionais, para que eu possa viver uma vida em abundância no Senhor, porque Ele é o meu tudo. Ele é o nosso tudo. Então, se você perdeu tudo na sua concepção, mas se você faz de Deus o seu tudo, te restou tudo, você tem tudo. Não te falta nada. Não te falta nada se você tem o Senhor como seu tudo. Se você tem o Senhor como centro da sua vida, não te falta nada. E eu creio que é esse convite que o Senhor tem feito e está fazendo nessa noite para nós. Perguntando para nós nessa noite: eu sou o seu tesouro? Eu sou a sua recompensa? Aonde você está colocando o seu tesouro? Quais são suas recompensas, se não eu? Quais são seus tesouros, se não eu? Quais são os tesouros, se não o tesouro de conhecer o próprio Cristo? O tesouro de obter o Espírito do Deus vivo? Quais são as recompensas? Qual que é o tesouro valioso a ponto de você deixar para lá o conhecimento e as riquezas do saber e conhecer de Deus? Existe algo mais importante do que ter e obter a presença do Santo Deus? Existe algo mais importante do que obter a presença do Deus vivo, do nosso Salvador, do Messias ressurreto, do nosso Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Messias, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus? Existe algo mais precioso? Existe algo mais precioso nessa vida do que conhecer, obter, amar, desejar e ser tomado pela presença de Jesus Cristo? Não existe. A gente pode procurar, você pode procurar, você pode passar sua vida inteira procurando, mas não existe. Você pode procurar na sua vida cristã, na sua vida de igreja, na sua religiosidade. Você pode procurar nos bens materiais, no seu trabalho, na sua família. Mas não existe. Não existe. Porque se te tirarem tudo, mas você tem o seu Deus como tudo, te restou tudo. Não te falta nada. Se você tem o Senhor como seu tudo, não te falta nada. Você tem tudo aquilo que você precisa para viver uma vida em abundância, você tem. E eu quero ler com vocês, já finalizando, Malaquias 3:17. E eu quero ler isso porque o mais lindo desse convite, a coisa mais incrível desse convite, da gente ter o nosso Senhor como nosso tesouro, é isso daqui. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Eles serão meu tesouro pessoal. O mais incrível desse convite é que Jesus nos convida a ter Ele como tesouro, porque na verdade Ele já nos tem como tesouro dele. Ele já nos tem como o bem mais precioso. Ele já nos tem como tesouro dele, como recompensa dele. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porque nós somos o tesouro dele, nós somos a joia preciosa para ele. Nós somos aqueles que ele olha com olhos de amor, olhos de desejo, olhos de compaixão, de graça, de favor. Esse é quem nós somos para ele. Então esse convite é literalmente ele falando: você é meu tesouro. Você me tem como seu tesouro? Você me tem como a sua recompensa? Você me tem como o seu bem mais precioso, como a sua riqueza mais preciosa? Porque aqui está claro, meus irmãos, nós somos o tesouro pessoal. O tesouro pessoal. E aqui fala assim: o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. E é muito doido, porque eu não sei se vocês... eu não sou muito fã de filme de guerra, dessas coisas, mas a gente já sabe que quando... nas épocas de guerra, quando alguém vencia uma guerra, ele pegava o quê? Os tesouros pessoais.
Ele pegava aquilo que tinha das pessoas, aquilo que o adversário ele tinha como posse, ele ia lá e tomava. Ele ia lá e tomava do adversário. E fazia daquilo o tesouro pessoal. E guardava e escondia, porque era precioso demais e ninguém podia mais roubar. E foi isso que Jesus fez com a nossa vida. Foi isso que Jesus fez com a nossa vida. A gente estava preso, cativos, o inimigo tinha a nossa possessão, ele tinha a gente como literalmente prisioneiros, escravos. Até que o Senhor venceu essa guerra. E Ele nos pegou como tesouro pessoal dEle. Ele nos tirou da escravidão, da prisão, da depressão, da ansiedade, do choro, da tristeza, do luto. E Ele pegou a gente como nosso tesouro pessoal. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz com o povo dEle, com aqueles que são dEle, com aqueles que pertencem a Ele. Ele pega como tesouro pessoal. E se Ele nos tem como tesouro pessoal, como é que a gente não tem Ele como nosso? Como que a gente não tem Ele como nosso tesouro pessoal? Como que a gente não tem Ele como nosso bem mais precioso? Como é que a gente pode viver os nossos dias não tendo Ele como o bem mais precioso e perfeito e rico que a gente possui? Porque foi isso que Ele fez. Ele pegou, Ele travou essa guerra, Ele venceu, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele vence toda a guerra. Ele venceu e Ele pegou a gente para Ele. Ele nos tomou como tesouro pessoal dEle. E eu creio que é isso que Deus está nos chamando nessa noite a fazer. A ter Ele como nosso tesouro pessoal. A ter Ele como nosso tesouro mais bem precioso. Sabe, Ele está convidando a gente a fazer essa declaração a Ele. Senhor, pode me tirar tudo que eu tenho. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, onde eu vivi, onde eu vivo, não importa. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho a Tua presença, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Porque o Senhor é o meu bem mais precioso. E não há outros amores, não há outras pessoas, não há outras situações, não há nada, nenhum bem material que possa comparar ao fato de que eu te conheço, eu te possuo, eu amo a Tua presença, eu te desejo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Assim como a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, Ele também nos pegou primeiro como tesouro pessoal. Ele nos tomou como posse e tesouro pessoal. E nessa noite eu te pergunto, e me faça essa pergunta. Será que a gente todos os dias tem o Senhor como nosso tesouro pessoal? Como nossa recompensa? Sabe, gente, eu não sei vocês, mas a presença de Deus está tão palpável aqui. Desde quando a gente começou a adoração. E quando Ele vem, quando a gente contempla, quando a gente olha para o nosso Senhor e Salvador, não tem como a gente falar, aquilo ali é melhor. Não tem como. Quando a gente olha nos olhos do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Jesus Cristo, Messias ressurreto, não tem como. Do Emanuel, Deus conosco. Não tem como a gente olhar e falar, tá bom, Jesus, ok, mas isso aqui é mais importante. Não tem como. E é isso que eu creio que Deus está nos chamando nessa noite. E convidando a gente nessa noite. Para ter Ele como nosso tesouro pessoal. Para ter Ele como nosso bem mais precioso. Não importa se você já teve Ele como bem mais precioso e agora não mais. Ou se você nunca presenciou e experimentou Ele como seu tesouro. Mas posso te dizer uma coisa, é um caminho sem volta. Porque quando eu entendo que Ele é o meu tesouro, Ele é a minha pérola de grande valor, eu não vou deixar escorrer entre os meus dedos. Eu não vou deixar escapar. Eu não vou deixar ir embora. A mesma coisa Moisés. Se o Senhor não for, eu não vou. Não nos envie se o Senhor não for. Porque se Ele é o meu bem mais precioso, Ele é aquele que eu adoro, que eu amo, que eu sirvo, que eu almejo, que eu anseio,
Eu não vou deixar ele escapar. Eu não vou deixar ele embora. Eu não vou deixar a presença escorrer entre os meus dedos, porque eu estou preocupada demais com a vida, com trabalho, com família, com igreja. Ele é o nosso bem mais precioso. E eu quero orar com vocês. Coloca de pé, por favor. Sabe, eu creio que esse é o convite que Ele está fazendo. Se Ele nos tem como tesouro pessoal, será que nós queremos ter Ele como nosso tesouro pessoal? Como nosso tudo? Tudo. Que vale a pena eu gastar todos os meus recursos que eu tenho para obter isso tão precioso, essa presença tão incrível, essa presença que me inunda, que inunda o meu ser, inunda o meu espírito, salva a minha alma, tira todas as feridas, sara todas as feridas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E não existe outro. Não existe outros amores, não existe outras pessoas, não existe outras circunstâncias que valem a pena diante dessa preciosidade que é obter a presença do nosso Senhor. Não há nada mais precioso que obter a presença do nosso Senhor, a presença do Deus vivo. Eu quero te fazer essa pergunta: será que hoje você consegue dizer: Senhor, pode me tirar tudo o que eu tenho, mas não me tira a tua presença, não me tira o que eu tenho de mais precioso, que é a tua presença, não me tira o teu amor, não me tira a tua graça, não tira a tua mão sobre mim, não tira os teus olhos sobre mim, não tira a tua mão na minha, não tira, Senhor. Isso é a única coisa que importa na minha vida. Será que nessa noite a gente consegue dizer isso ao Senhor, irmãos? Será que nessa noite a gente consegue entregar todas as coisas e falar: Senhor, a partir de hoje, o Senhor é meu tesouro pessoal, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é meu bem mais precioso, eu largo todas as coisas, eu largo os meus olhos, eu tiro os meus olhos das outras circunstâncias para obter a tua presença. Será que hoje, nessa noite, a gente consegue dizer isso? E eu quero orar com vocês. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós. Espírito Santo, derrama sobre nós o teu espírito de revelação e de sabedoria agora, Espírito Santo de Deus. Transborda sobre nós a revelação de que não há nada mais precioso a não ser conhecer a tua presença e ser conhecido pelo Senhor. Derrama sobre nós a revelação de que o Senhor é digno de ser o nosso tesouro bem e o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro mais precioso, a nossa pérola de grande valor. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Espírito de Deus. Derrama sobre nós a revelação que o Senhor é o centro da nossa vida, o único que é digno de eu tirar os meus olhos de todas as outras coisas e fixar eles no Senhor, e colocar eles sobre o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Espírito Santo de Deus, a tua revelação, a revelação de quem o Senhor é, a revelação de quem o Senhor é para nós, as tuas palavras de vida, as tuas palavras de amor, as tuas palavras de verdade. Coloca sobre nós, sobre o nosso coração, como um selo no nosso peito, um selo no nosso peito de que o Senhor é o Rei das nossas vidas, o tesouro do nosso coração, o nosso bem mais precioso, aquilo que nós temos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós queremos, é o Senhor e não há nenhum outro. É o Senhor e não há nenhum outro.
Coloca sobre nós, Espírito de Deus, essa revelação de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.